Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, nutrição de vacas, hoje com o tema avaliação do score corporal em vacas leiteiras. Bom pessoal, a avaliação do score da condição corporal é um método simples, onde se avalia as reservas de energia do animal na forma de gordura e na forma de musculatura. A avaliação do score de condição corporal é um método muito simples e é um método subjetivo, onde você vai atribuir ponto de uma escala de score de 1, se a vaca estiver muito magra, até 5, se a vaca estiver muito gorda. E esse score corporal, score de condição corporal, ele justamente visa a avaliação dessas reservas de energia na forma de gordura e de musculatura do animal. Quais são os locais de avaliação para determinar o score de condição corporal? Então, observamos aqui a linha dorso-lombar, a garupa, o ilho, ponta do ilho, ponta dos isquios, base da cauda, as costelas, a garupa, olha lá, a linha dorso-lombar, a garupa, a anca, a inserção da cauda, o isquio, ilho, as costelas. E aqui na linha dorso-lombar fizemos um corte longitudinal. Nós observamos a coluna vertebral, né? Isso aqui é como se fosse feito um corte no animal. Estou vendo o animal de trás. Então estou vendo a coluna vertebral, né? Estamos vendo a cobertura de gordura, as costelas, né? Processo espinhoso e o processo transverso da coluna vertebral. Então, processo transverso e processo espinhoso, essa parte de cima, o isquio, o ilho, tudo isso é observado. Então aqui, ó, processo transverso são esses ossos da coluna vertebral que você observa do lado. Processo espinhoso são esses processos da coluna vertebral que eu olho em cima. Observe o ilho, observe o isquio. Essa parte aqui é fundamental para a avaliação do score corporal. Ilho, isquio e processo transverso. Mais uma vez mostrando onde avaliar o score corporal. Aqui é um score corporal de uma vaca magra. Então, observa primeiro as costelas bem individualizadas. Eu estou vendo as costelas do animal. Então, por isso o score corporal é 2, uma vaca magra. Processo transverso das vértebras lombares seria o 2. Estou vendo aqui esse processo transverso, estou vendo esses ossos aqui, ó, da coluna vertebral, das vértebras lombares. Extremidade do ilho, estou vendo o ilho, a ponta do ilho, estou vendo o osso ilho, a extremidade do ilho bem proeminente. Inserção da cauda, estou vendo sem musculatura, sem gordura, então estou vendo os ossos que formam a cauda. Em todos os pontos observa-se uma ausência de gordura subcutânea, inclusive de musculatura, cobrindo a extremidade óssea. Então eu observei costelas, linha dorso-lombar, ilho e isquio. E observo que falta uma cobertura de gordura e uma cobertura de musculatura sobre essas regiões. Então isso aqui seria um score 2, uma vaca magra. A ausência de gordura, a ausência de musculatura, ou seja, as reservas energéticas desse animal estão escassas. Eu estou visualizando os ossos do animal. O animal apresenta poucas reservas em termos de energia, em termos de gordura, em termos de proteína. Aqui uma vaca com boa condição corporal, seria o score 3,5. Já observo uma vaca com maior cobertura de gordura, com maior cobertura de musculatura sobre a costela, sobre a linha dorso-lombar, sobre a inserção da cauda, sobre a garupa, sobre esse V aqui da garupa, ilho e isquio. Já observo uma cobertura de gordura, uma cobertura de gordura aqui sobre as costelas. Eu já não estou vendo os processos tão de forma evidente, o processo transverso e espinhoso,
Então a costela está de difícil individualização, existe musculatura recobrindo os espaços intercostais, o processo transverso das vértebras lombares, cobertura muscular na região lombar, maior disposição de massa muscular na região da garupa, com ilhos e isquios menos salientes. Então essa vaca já apresenta uma cobertura de gordura, já apresenta uma melhor reserva de energia em termos de gordura, em termos de musculatura. Tá? É um animal com score 3,5, é um score bom, uma condição boa. Aqui é um animal magro, um animal com baixa reserva de energia em termos de gordura e em termos de musculatura. Aqui já é um animal com uma boa cobertura de gordura, uma boa reserva energética. E aqui o animal acima do peso, score 4,5. Você já vê um animal com excesso de reserva energética, com excesso de gordura, também não é bom. Um animal com excesso de gordura, ele pode apresentar problemas metabólicos, um excesso de energia que você forneceu para ele, um excesso de alimentação que você forneceu para ele. Então um vaca com score 4,5. Já tem uma ampla cobertura muscular e de gordura sobre as costelas, os processos transversos das vértebras lombares, que não podem ser individualizados. Eu não consigo nem ver mais a linha dorso-lombar desse animal, as costelas, a sua linha dorso-lombar. Eu nem consigo ver os ossos mais aqui, só vejo gordura. Ilhos e isquios recobertos, o ilho e o isquio está recoberto de gordura, ou seja, a garupa está recoberta de gordura, uma deposição de gordura evidente na inserção da cauda, se a cauda chegar a estar gorda. Então esses aqui são os pontos anatômicos que são observados quando eu observo o score corporal de uma vaca. Então a ponta do isquio, a ponta do ilho, as vértebras caudais, a inserção da cauda, a ponta da anca, o vazio, as costelas, as vértebras lombares, as espinhas dorsais. Isso aqui pontudo são os processos espinhosos e essa lateral é o processo transverso. Então os principais pontos anatômicos a serem observados. Então processo espinhoso, vértebras lombares, processo transverso, as costelas, o vazio, o saco, base da cauda, a ponta do ilho. Então, a condição corporal varia de 1 a 5. 1, animal muito magro. 5, animal muito gordo. Não é bom nem esses extremos aqui, nem 1 nem 2. E nem 5 nem 4. O ideal seria um score bom, um animal com score 3, 3,5. Aqui mostrando o score 1, animal magro, as vértebras sem gordura nenhuma, a inserção da cauda e os ossos, ilhos, isquio, sem musculatura, e o animal 5 muito gordo, cheio de... Aqui mostrando o score de 1 a 5, 1, 2, 1 muito magro, o 3, um score bom, a 4 gorda e a 5 muito gorda. Mostrando um animal com score 1, vazio bem profundo e as vértebras aparentes, vazio bem profundo, garupa côncava, vazio com enorme depressão, aqui o score 1, os ossos dos isquios e ilhos bem salientes, na inserção da cauda observa-se enorme vazio, deixando bem solta, a garupa apresenta-se côncava, com os ossos proeminentes, os processos espinhosos e transversos estão bem evidentes. Aqui o animal com score 1 muito magro, o animal com score 1 muito magro, score 1 muito magro, score 1 muito magra, score 2 já é um animal magro, a cavidade rasa na região da inserção da cauda, ossos da pelvis podem ser sentidos com leve pressão. Animal 2 magro, animal 2 magro, score 2, um score 2,5, é um score 3 que seria o score bom, score 3, score 3, score 3, score corporal 3, já tem uma presença de gordura na região da inserção da cauda, os ossos da bacia, isquio e ilho são sentidos com ligeira pressão, parte superior das costelas estão cobertas,
As costelas podem ser sentidas com a leve pressão. Score 2, a diferença do score 2 para o score 3. E aqui o score 3,5 seria o score ideal para o parto, né? A diferença do score 2, score 3 para o score 3,5. 4 já é um animal gordo, já tem um acúmulo de gordura excessivo. As costelas posteriores não podem ser sentidas. A diferença do score 3,5 para o score 4. Score 4 gorda, score 5 muito gorda, né? Já excesso de gordura, mas muito gorda. 5 muito gorda. Na foto, score 5 muito gorda, não é o ideal. E todos os scores aí. Aqui mostrando que durante a lactação da vaca, você vai ter uma variação no score corporal. Ou seja, o ideal é a vaca parir com score 3,5. O ideal é a vaca parir com score 3,5. No início de lactação, esse score corporal cai aí para 2,5, 2,25, 2,5, no início de lactação, porque a vaca mobiliza suas reservas energéticas para produzir leite. Então é normal a vaca parir com score 3,5 e no início de lactação ela perdeu 1 ponto de score corporal. No início de lactação ela cai para 2,5, ela perdeu 1 ponto de score corporal. Então ela caiu de 3,5 para 2,5, porque ela mobilizou as suas reservas energéticas para produzir leite. No meio da lactação, ela já recupera esse score corporal, então já sai de 2,5 para 3, porque ela já saiu do balanço energético negativo. No final da lactação, ela já recuperou o score corporal, está com 3,5, e no próximo parto, ela fica com 3,5 de novo. Então observe-se que tem uma variação no score corporal durante a lactação. Parir, o score ideal ao parto é 3,5. No início de lactação é normal a vaca perder peso, o score corporal cai, então ela perde 1 ponto de score corporal, ela cai de 3,5 para 2,5, perde 1 ponto, porque a vaca está em balanço energético negativo, então ela excreta mais energia pelo leite do que ela consegue consumir, o consumo matéria seca dela está baixo e a produção de leite está alta, então a vaca ela acaba mobilizando suas reservas energéticas, ela mobiliza suas reservas energéticas para poder aumentar sua produção de leite. Então no início de lactação ela tem um déficit energético, então ela precisa repor essa falta de energia. Então ela mobiliza a sua gordura corporal, as suas reservas energéticas, seu score corporal para poder produzir leite. Então com isso o score corporal no início de lactação cai. No meio da lactação ela já saiu desse estado de balanço energético negativo, então ela já recupera o score corporal. No final da lactação ela já deve estar com score corporal 3,5, no parto novamente 3,5. Então aqui seria o score de condição, o score ideal, as condições ideais de score corporal. A vaca seca deve estar com score 3,5, a vaca ao parto deve ter um score 3,5, início de lactação é normal um score 2,5, que ela está mobilizando suas reservas energéticas, suas reservas na forma de gordura e de musculatura para produzir leite. Então é normal uma vaca em início de lactação perder score corporal, então ela cai para 2,5. No meio da lactação ela sobe de novo para 3, ela recupera seu score corporal, e no final da lactação de novo 3,5, ela recupera seu score corporal. Então esses são os scores corporais ideais, né, de vaca seca, vaca ao parto, início de lactação, meio de lactação e final de lactação. Aqui mostrando mais uma vez a variação que tem no score corporal. Olha lá, a vaca pare com score 3,5, no início de lactação ocorre uma perda de score corporal, porque ela está mobilizando suas reservas energéticas para produzir leite. Então a vaca, ela aqui no início de lactação, ela se encontra em balanço energético negativo, ou seja, a sua exigência em energia é maior do que ela consegue ingerir. Então ela tem um balanço energético de energia. Ela está consumindo pouca energia, mas demanda muita energia.
Então a demanda energética é maior do que ela consegue consumir. Então a vaca leiteira tem um balanço energético negativo, ela precisa pegar essa energia de algum lugar. Ela pega essa energia das suas reservas de musculatura e de gordura. Então ela mobiliza suas reservas energéticas para poder produzir leite. Com isso, se ela vai mobilizar suas reservas energéticas, ocorre uma queda de score corporal. Então ela cai de 3,5 para 2,5. No meio da lactação, ela já consegue recuperar esse score corporal, porque ela já sai desse balanço energético negativo. No final da lactação, ela está com 3,5 de novo, 3,75, para parir de novo com 3,75. Então o ideal é ela manter esse score ao parto 3,5 a 3,75, início de lactação 2,5 a 2,75, meio de lactação 3 a 3,25, final de lactação 3,5 e ao parto 3,5. Aqui mais uma vez mostrando, o score ao parto 3,5, início de lactação 2,5, meio de lactação 3, final 3, 3,5 e ao parto 3,5. Então o score de condição corporal ele serve para monitorar se o manejo nutricional está correto durante a lactação. Tá? Então o ideal é você ter esses scores corporais durante a lactação. Tá? Então esses scores corporais refletem um manejo nutricional bem feito. Se a vaca pare com score corporal 2,5, se a vaca chegar na hora do parto com score corporal 2, 2,5, teve alguma falha no manejo nutricional. Então a vaca não pode chegar no final da lactação com score 2,5. A vaca não pode chegar ao parto com score 2,5. Também a vaca não pode chegar aqui ao parto com score 5. A vaca não pode chegar aqui no meio de lactação com score 2. A vaca não pode chegar no início de lactação com score 1. Então, o score de condição corporal ele serve para monitorar se o manejo nutricional está sendo correto durante a lactação. Então, esses scores corporais aqui refletem um bom manejo nutricional. O ideal é a vaca chegar ao parto com score 3,5. Isso vai refletir que o seu manejo nutricional no período seco foi correto, o seu manejo nutricional durante a lactação foi correto, por isso que ela está com esse score 3,5 ao parto. Não teve nem excesso de comida, nem falta de comida. O score 2,5 no início de lactação também é um score normal. A vaca é normal que ela perca 1 ponto de score corporal do parto para o início de lactação. Abaixo de 2,5 já indica erros de manejo nutricional. Então, se a vaca está aqui no início de lactação com score 1, isso quer dizer que houve falhas no manejo nutricional no início de lactação. Mesma coisa no meio de lactação. O ideal é que no meio da lactação a vaca esteja com score 3. Se ela chegar no meio da lactação com score 2, com score 1, houve uma falha de manejo nutricional nesse início de lactação. E a mesma coisa acontece aqui. Se no final de lactação a vaca chegar com score corporal 1, score corporal 2, teve uma falha no manejo. E ao parto, mesma coisa. Se ela chegar ao parto com score 2, com score 1, houve uma falha no manejo. Assim também, como se ela chegar no parto aqui com score 5, também houve uma falha de manejo. Forneceu um excesso de comida para o animal. Então, o score de condição corporal nada mais é do que um reflexo do manejo nutricional. Se o manejo nutricional está correto durante o período de lactação, período seco, você vai ter o score corporal ideal. Tá? Só lembrando, o score ideal ao parto é 3,5, início de lactação o score é 2,5. Se a vaca parir muito magra, teve uma falha no manejo, um erro no manejo nutricional. Se a vaca parir muito magra, vai faltar energia para a vaca no início de lactação. Com isso, vai aumentar a mobilização de reserva corporal e baixar o score corporal mais ainda. Se a vaca chegar no parto, se a vaca parir com esse score corporal aqui, ela vai demorar muito para entrar em seu pós-parto, ela vai ter uma baixa produção de leite, ela vai ter um longo período de serviço, um longo intervalo entre parto, um bezerro menor, uma produção de colosso deficiente,
com a produção de leite deficiente, não vai ter energia para mobilizar no início de lactação. Então essa vaca não vai ter energia, ela não vai ter aquela chamada gordurinha para queimar no início da lactação. Ela já está magra, ela não tem nada para mobilizar aqui. Então ela vai produzir menos leite, porque ela não tem de onde tirar para produzir mais leite. Então isso aqui vai afetar a produção leiteira dela. Se a vaca pare com o score 3,5, ela tem energia para mobilizar no início da lactação. Mas se a vaca pare com o score 1, ela não vai ter energia, nenhuma para mobilizar no início da lactação. Então, o resultado vai ser uma baixa produção de leite, um baixo peso a nascer, uma baixa produção de colostro, um longo período de serviço, um longo intervalo entre parto. A vaca vai demorar muito para manifestar cio fértil após o parto. Tá? A vaca vai faltar energia no início da lactação. Série de problemas. O score 3 seria o score ideal para meio e final de lactação. E o score 3,5 seria o score ideal para o final de lactação e período seco. Chegamos ao final de mais um vídeo. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e obrigado.